Olá, seja bem-vinda, sejam todas bem-vindas. Estou bem contente hoje, porque nós vamos falar sobre um assunto que todas nós, em algum momento, vamos passar nessa nossa vida, nessa nossa jornada de maternidade, que é o desmame dos nossos pequenos. Então, provavelmente, se você está assistindo essa aula, é porque você conseguiu persistir na sua amamentação por um tempo um pouco maior, porque muitas, infelizmente, não conseguem manter a amamentação lá até os 2 anos, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, muitas mães, por vários motivos, às vezes querem muito amamentar ou tem problemas no início, tem problemas com a produção de leite, ou tem algum outro problema de saúde, não conseguem amamentar, ou precisam voltar ao trabalho e a criança acaba desmamando. Então, existem muitas situações que podem fazer com que o desmame aconteça de maneira precoce, né? Precoce eu vou considerar aqui antes dos 2 anos, porque é o que é recomendado, né? Seria o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria também. Então, esses grandes órgãos de orientação dizem que os 2 anos seria a idade mínima. Então, eu vou considerar isso aqui, mas não se sinta excluída se por algum motivo você está pensando em desmamar o seu filho antes disso, por algum problema de saúde ou por alguma outra situação. É lógico que nós sabemos que é melhor, é mais saudável para a criança quando isso acontece depois dos 2 anos. Mas, enfim, nós vamos considerar aqui esse como o limite, né? O ponto limite a partir dos 2 anos. O doutor Odilo fez na semana passada, eu acho faz alguns dias, ele fez uma outra live sobre o desmame. Então, ele também citou algumas coisas, né? E eu vou falar aqui mais pela minha experiência como mãe e acompanhando tantas mães nesses 10 anos em que eu trabalho com a maternidade. Então, ouvindo muitas dessas mães, eu pude acumular bastante experiência disso. Então, eu vou falar da nossa parte feminina nesse desmame, que é algo muito importante a ser considerado, né? Então, a nossa visão em relação à maternidade. Então, acredito que a primeira coisa que a gente deva considerar aqui é quando desmamar, né? Eu já coloquei aqui que é importante a gente usar colocar primeiro pelo menos os 2 anos de mínimo, período mínimo, mas não existe um limite máximo para isso. Eu já recebi muitas perguntas assim: Mari, meu filho já tem 3 anos, meu filho já tem 3 anos e meio, tem algum problema? Eu preciso desmamar agora? Não, você não precisa. Tem relatos de mães que contam que os filhos mamaram até 5, 6 anos. A minha avó conta isso, que o meu tio mais novo mamou até 5 anos. Então ele já era menino grande, já assim, vinha, mamava ali e depois voltava a brincar. É lógico, né? Para ela estava tudo bem, então ela estava tranquila com isso. Então não há problema nisso, não há contraindicação se você está tranquila, se a sua criança também está tranquila, né? Aqui, o que nós vamos considerar é que quando é que a gente pode começar a pensar em desmamar? Existem algumas coisas que facilitam esse processo. Um desses sinais é a criança já ter atingido os 2 anos. Por quê? A vantagem é que a criança já não está mais naquela fase oral. Qual é a fase oral? Você já deve ter ouvido falar sobre ela. É uma fase que vai aproximadamente até os 2 anos, em que a criança tem a necessidade de tudo levar à boca, de tudo experimentar com a boca, porque a boca é o órgão sensorial importante que a criança usa para perceber o mundo nesses primeiros 2 anos. Então, esse é um fator bem importante aqui, que faz parte do processo de desmame, a criança diminuir essa necessidade de estimular a boca. Então, a passagem da fase oral ajuda no processo do desmame. Então, é um dos sinais, né? Alguma das coisas. Outra coisa também que pode começar a acontecer é a criança começar a dormir eventualmente sem mamar. Provavelmente, se você ainda amamenta até essa idade, é porque você ainda faz o seu filho dormir mamando. É o mais natural que aconteça. Nada contra isso, sem problema nenhum. Se está tudo bem para você, não tem problema, né? É uma associação poderosíssima do sono, a gente fazer uma criança dormir enquanto ela é amamentada, né? Então, muitas mães continuam amamentando porque fica prático, como eu fazia com a minha filha mais velha, que hoje ela tem 10 anos, mas ela até que ela desmamou com 2 anos e 8 meses, ela só dormia mamando, sempre. E para mim estava tudo bem, eu só tinha ela ainda, então eu achava muito fácil fazer ela dormir amamentando. Então, até que ela desmamou, era assim que ela dormia, era a associação do sono que ela tinha, que facilitava muito para nós duas.
Mas, de repente, depois dos 2 anos e pouco, algumas vezes eu percebia que ela dormia sem estar mamando. Então, por exemplo, quando ela ficava na cama com meu esposo, enquanto eu ia tomar um banho, né, já tinha deixado ela prontinha para dormir, tudo certo, eles ficavam ali brincando os dois um pouquinho, eu já tinha amamentado ela antes, e eu ia tomar um banho, de repente, quando eu voltava, ela já tinha adormecido. Então, ela não precisava, ela não pedia para mamar de novo para dormir, como geralmente ela fazia. Então, começou a acontecer. Às vezes, a gente ia andar de carro e ela dormia no carro sem o mamar. Então, começou a acontecer algumas vezes por semana, passou a ficar mais frequente. Então, eu já peguei ali os sinais de que ela estava começando a ficar pronta para o desmame. Existe outra coisa também que, se você já tem uma criança maiorzinha que mama, você vai me entender. Que chega um momento em que a gente já não se sente mais tão feliz em amamentar. E eu não tô dizendo que a gente não goste mais, que não seja mais prazeroso pra gente, que seja ruim, que seja muito difícil, sofrido, não. Mas de repente você já sente que é como se deu, entende? Eu experimentei isso nas 3 vezes, com a amamentação das 3 meninas, eu experimentei. É como se fosse uma sensação de dever cumprido. Eu não sei te explicar muito bem isso, eu sei que eu experimentei isso todas as vezes e para mim foi muito nítido. Eu penso assim, bom, até aqui estava ótimo, estava legal, curti muito a amamentação, mas acho que agora a gente não precisa mais, né? Então as minhas 3 meninas desmamaram depois dos 2 anos. Então a primeira foi com 2 anos e 8, a do meio foi com 2 anos e 3 e a mais novinha com 2 anos e 1 ou 2, eu não lembro exatamente, eu acabei perdendo algumas informações aqui no passar do tempo, mas todas elas foi com mais de 2 anos. Então, chegou um momento em que eu já sentia dentro de mim, assim, que já estava na hora do desmame. Para mim, já estava suficiente, eu sabia que para elas eu já tinha cumprido aquele papel que era importante para a saúde delas, então para mim eu já sentia que não tinha mais necessidade. Veja que não partiu só delas, né? Eu comecei a pegar alguns sinais de que elas estavam começando a ficar prontas para desmamar, mas eu também senti algo dentro de mim. E muitas crianças, como a minha filha mais velha, por exemplo, ela era muito ligada ao peito. E eu permiti que ela fosse assim também, né? Então eu, como mãe de primeira viagem, tudo eu usava o peito para acalmá-la. Então, se ela caísse, machucava, mamazinho para acalmar. Se ela estava com sono, era mamazinho para dormir. Se ela estava chateada com alguma coisa, era mamazinho para ficar mais tranquila. Então, tudo era o peito, sempre, né? O remédio mágico para todas as coisas, né? Igual beijinho de mãe, né? Curava tudo, sarava tudo. Então, eu acabei deixando ela assim tão ligada ao peito, o que pode ser visto de uma forma positiva ou não, porque tem muitos momentos em que ela podia se acalmar de outras formas, ela acabava precisando do peito para se acalmar. Enfim, né? Na época para mim foi bom, então não vejo com arrependimento, mas vejo que eu aprendi com isso, né? Foi um aprendizado. Então, ela era uma criança muito ligada ao peito. Eu tive que ir reduzindo aos poucos as mamadas. Eu vou ensinar para vocês esse processo como eu fiz. Mas eu fui diminuindo as mamadas dela, até que um dia, quando ela tinha só uma mamada, eu tomei a iniciativa e falei para ela, filha, agora você já está crescendo, você já não vai mais precisar mamar para dormir. Então eu dei aquele empurrãozinho final, sabe? Talvez se eu tivesse mantido a amamentação até esperar ela desmamar naturalmente, né? Tipo assim, ela, a hora que ela resolvesse que não queria mais mamar para dormir, talvez ela tivesse mamado por muito tempo. Talvez ela fosse daquelas crianças que com 5 anos ainda precisava mamar para dormir. Eu imagino, né? Não tem como saber hoje, mas eu imagino que sim. Mas foi um processo muito tranquilo. Partiu de mim a iniciativa, mas ela estava pronta para isso e dava os sinais de que estava pronta. Então, por que que a gente desmama? Existem alguns fatores que podem atrapalhar, que podem nos atrapalhar nesse processo e acabam nos confundindo. Talvez até se você tenha um bebê que ainda não tem 2 anos e você já está sentindo vontade de desmamá-lo, você esteja passando por alguma dessas situações. A mais comum é quando nós nos cansamos de amamentar de madrugada, né? As eternas acordadas à noite para amamentar, e um bebê que tem essa associação do peito para dormir, que não dorme de outro jeito e acorda várias vezes, e você não pode pedir para ninguém, para seu esposo ou para alguém tomar conta, porque o bebê precisa mamar para dormir. Isso acaba levando, muitas vezes, ao desmame precoce. Uma mãe que poderia continuar amamentando feliz, tranquilamente ainda por muito tempo, às vezes acaba
tomando a decisão precocemente de desmamar, porque ela já não aguenta mais ficar sem dormir, porque ela não aguenta mais ficar acordando a noite toda vez, é ela que tem que fazer dormir. Então, converso com muitas mães assim. Aqui até é um motivo pelos quais eu penso de uma maneira diferente de algumas pessoas que falam sobre isso. Eu quero abrir um parêntese e aproveitar porque aqui convém falar nesse momento. Me perguntam muito sobre a livre demanda, né? Ai, Mari, o que você acha? Você fez livre demanda com as meninas? Você defende livre demanda? Sim, é claro, nós precisamos oferecer o seio em livre demanda para um bebê. Até quando? Até que a introdução alimentar esteja bem adaptada. Até que o bebê já esteja com a introdução alimentar perfeitamente realizada, introduzida. Um bebê que já está comendo bem não precisa mais de livre demanda. Por quê? O que eu estou dizendo? Que a gente vai parar de oferecer o seio nesses momentos? Não. Eu estou querendo dizer que o desmame gentil que eu estou propondo aqui, ele começa com a introdução alimentar. A hora que você introduz a primeira papinha para o seu bebê, lógico, não é que na primeira vez que você der papinha, você corta aquela mamada e pronto, não pode mais mamar nesse horário. Não, vai levar um tempo até que a criança se adapte. E tem crianças que levam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para que aquele horário a criança se alimente bem, comer uma quantidade que seja suficiente para substituir a mamada. Mas a partir desse momento que a criança substituiu a quantidade de alimento que ela está comendo na hora do almoço, por exemplo, já equivale à mamada que ela estava fazendo, ela não precisa mais mamar na hora do almoço. Aí depois ela já está mamando bem na hora da janta, né? Já está comendo bem na hora da janta. Então, eu não preciso mais que ela mame na hora da janta. Eu não preciso mais oferecer o leite em seguida da refeição, entende? Eu estou começando um desmame. Então, quando é que eu comecei o desmame das minhas filhas? Com 6 meses. E foi um processo que durou 2 anos. Então, até os 2 anos e pouquinho, eu fui tirando uma mamada por vez. Cada vez que eu percebia que ela já estava ali naquele momento fazendo um lanchinho bem feito, fazendo uma refeição bem feita, eu tirava a mamada. Então, isso vai fazendo com que a gente organize os horários de mamadas durante o dia. Veja que eu não estou dizendo para a gente parar de oferecer o peito, claro que não. Mas a gente pode organizar esses horários de forma que ele passe a ser um complemento da alimentação depois de 1 ano. Então, uma criança até 1 ano, ela precisa do leite e depois de 6 meses ela vai precisar de um complemento, alguma coisa que ajude ela a complementar aquilo que o leite está oferecendo, que são a comida, as papinhas, as frutas, né? A alimentação que nós estamos introduzindo. A partir de 1 ano, essa coisa se inverte, essa moeda se inverte. Então, nós temos a comida como principal fonte alimentar e o leite como complemento. Aqui nós não precisamos mais que uma criança de 1 ano e pouco, fique mamando várias vezes por dia. Por que eu não preciso? Eu sei, é claro, que o leite não é só alimento físico. Mas é claro que se a criança precisa desse carinho, desse consolo, desse contato, desse cuidado, eu posso começar a oferecer isso de outras formas, não só amamentando. Então, nós precisamos começar a treinar isso com os nossos pequenos. Como é que eu vou mostrar para o meu filho que eu amo ele, que eu sou a mãe, que cuida, que zela, que protege, que está ali à disposição dele, sem precisar só amamentar? Então, a partir de 1 ano, a gente já consegue estabelecer uma relação diferente com a criança e amadurecer essa relação. Quando eu converso com mães que têm bebês de mais de 1 ano, né? Algumas até alunas minhas do meu curso, me procuram falando assim, Mari, eu tenho um filho de 1 ano e meio e que ele o dia inteiro vem me pedir para mamar. Tipo, se a criança vai fazer um lanchinho, uma mordida na bolacha, um golinho no tetê. Uma mordida na bolacha, um golinho no tetê. Então, a criança já não precisa mais disso. Claro que ela pode mamar? Sim, ela deve. Tanto que se você desmama uma criança com 1 ano, o seu pediatra vai pedir que você insira outro leite no lugar, porque ela ainda precisa de leite como um complemento da alimentação. É importante, sim, né? Como o doutor Odilu falou na live, o leite não vira água depois de 1 ano ou depois de 2 anos. Claro que não. Ele ainda é uma fonte riquíssima de muitas vitaminas e minerais importantes para a criança.
mas nós podemos organizar os horários das mamadas a partir do momento em que a introdução alimentar já está estabelecida. Isso por volta de 1 ano já está tudo certo. Então, ó, com a minha segunda filha, como funcionou? A partir dos 6 meses, ela começou a comer muito bem. Desde a primeira papinha, ela aceitou. Foi atípico. Foi a minha única filha que aceitou desde a primeira papinha tudo, né? Das 3, a do meio foi a que sempre comeu bem. Então, desde a primeira papinha da hora do almoço que eu ofereci para ela, eu já tirei a mamada daquele horário porque ela não precisou mais. Ela comeu muito bem. Quando eu comecei a dar a janta, eu já tirei o horário da mamada do horário da janta. E de forma que passou a ficar as mamadas só para a hora de dormir. Então, ela acordava de manhã e mamava. E depois, durante o dia, a cada soneca que ela ia fazer, ela mamava novamente, né? Então, ela fazia a soneca logo depois de mamar. E à noite, antes de dormir também, ela mamava. Então, quando ela foi crescendo, foi dormindo, em vez de 3 sonecas, fazia só 2, então tirou mais uma mamada. Aí foi crescendo mais, em vez de 2 sonecas, passou a fazer só uma, aí tirou aquela mamada. Aí cresceu um pouquinho mais, começou a ir para a escolinha, já não dormiu mais à tarde, tirou aquela mamada, até que restasse só a da noite, a última da noite. Então, aqui em casa, comigo, para mim, funcionou deixar por último essa última mamada. Então, com essa, a minha filha do meio, a Alice, que eu contei para vocês, ela tem 7 anos hoje. Com ela, desde a primeira papinha, eu já fui retirando as mamadas e ela, durante o dia, não pedia o peito. Ela sabia que na hora que fosse dormir, ela ia ter o peito, mas ela comia muito bem frutas, papinhas e tudo mais, então ela nem lembrava de pedir. E também porque eu fui aprendendo a mostrar para ela o meu carinho, a minha atenção, o meu afeto de outras formas. Eu não precisava sempre colocar no peito. Se ela me chamava para alguma coisa, eu sabia que não precisava ser o peito só para suprir aquilo. Eu podia fazer de outras formas. Às vezes ela só queria atenção e eu tentava isso e resolvia. Então, foi um processo ainda mais tranquilo fazer dessa forma. E com a minha terceira filha também, né? Depois que a introdução alimentar dela foi estabelecida, mas ela foi mais tarde, não foi já com 6 meses que ficou assim tudo tão fácil, tão simples. Mas depois que ela passou a comer bem, ok, ficou só para dormir também. Então, cada soneca que ela ia deixando de fazer, era uma mamada a mais que eu tirava, até que restou só a última da noite. E isso aconteceu lá pelos 2 anos e pouco. E com as 3, quando restou uma última mamada, aí eu tomei a iniciativa de conversar com elas. Já vou falar para vocês como é que foi esse processo. Então, por que desmamar? Pode ser esse motivo de cansaço de amamentar de madrugada, ou porque a mãe, às vezes, durante o dia, tá com o bebê o dia todo pendurado no peito. Às vezes já é uma criança que já tem 1 ano e meio, já tem 2 anos, já tem 2 anos e meio e continua pedindo o peito várias vezes por dia. E de novo, né? Ninguém está dizendo que a gente deve parar de oferecer o peito durante o dia porque a gente não ama os nossos filhos, né? Ah, se parar de oferecer porque você não ama. Não, não é isso. Mas é que realmente não há necessidade mais. A criança pode ficar com poucas mamadas por dia e isso vai suprir a necessidade que ela tem do alimento, do leite materno. Então, nós não precisamos manter a criança mamando o dia todo quando ela já está grandinha já. Nós podemos tornar esse momento um momento de muito afeto, de muito carinho, mas que tenha os seus horários. Eu não digo que você tem que amamentar na hora certa, mas no momento que vocês combinaram, né? Já vou dar essa dica também sobre combinar o horário. Então, o desmame gentil significa a gente deixar o bebê mamar até quando ele quiser? Não necessariamente. Esse seria o desmame natural. Você continua oferecendo toda vez que o bebê pediu, você oferece, pediu, você oferece, pediu, você oferece, até que algum dia a criança deixaria de pedir, né? E isso poderia acontecer com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, cada criança tem a sua idade, né? Talvez com 2 anos, né? Então, cada criança desmamaria na sua idade. Mas o que eu quero considerar aqui como desmame gentil, eu considero que eu fiz um desmame gentil com as 3, porque nós fomos gradualmente retirando as mamadas e no momento de tirar a última, eu tive uma conversa em que nós entramos num acordo. Então, veja, o que não é desmame gentil para a gente conseguir entender? Quando, por exemplo, tem mães que têm crianças maiores que me contam, nossa, finalmente consegui desmamar meu filho. O que você fez? Eu pintei de canetinha roxa o bico do seio. Semana passada eu ouvi essa, né? Eu nunca tinha ouvido, essa é novidade. Peguei uma canetinha roxa, pintei o mamilo e aí eu mostrei para ele e falei que tinha um dodói. E a criança ficou assustada e nunca mais pediu o peito. Então, eu não acho que isso seja uma forma gentil de desmamar. É uma possibilidade?
cada um pode fazer como bem entende, mas dessa maneira você acaba meio que traumatizando a criança, né? Você acaba criando ali um porquê que não fica bem explicado na cabeça da criança, fica algo confuso dentro dela. E a gente pode gerar uma ansiedade, pode gerar essa necessidade que ela tinha com você do peito, talvez ela transferir para outra coisa, chupando o dedo, chupando a chupeta, ou voltar a fazer xixi na cama, como já aconteceu em casa, já ouvi falar. Então, a gente pode lidar com isso de uma maneira mais suave. Tem gente que passa pimenta no seio, tem gente que coloca band-aid no seio e fala que tem dodói. Então, colocar coisas para deixar gosto ruim no seio, para falar para a criança que estragou o mamar, enfim, né? Já vi várias dessas histórias. Mas eu prefiro considerar que o desmame seja um desmame gentil quando você explica para a criança, você faz ela entender o que está acontecendo, você mostra que não é um castigo para ela estar sendo desmamada, mas que ela já está crescidinha, então ela já pode dormir sem o mamar, ou ela já pode ficar bem sem o mamar e tá tudo certo assim, tá tudo bem assim, entende? Então, desmame gentil seria quando a gente já tem uma criança maior que consegue entender, eu não vou estipular a idade aqui para que ninguém se sinta excluído, mas uma criança que já é capaz de fazer acordos e combinados com os pais, né? Isso seria por volta dos 2 anos ou mais. Então, em algum momento, mesmo que a gente precise dar uma ajudinha, como eu falei para vocês que eu dei para as minhas filhas, para que elas tomem a iniciativa de deixar a última mamada. E a gente vai levando gradualmente, gradualmente, até que a última mamada a gente pode dar uma conversa com a criança. Então, uma das coisas que pode ajudar muito nesse processo de ir reduzindo gradualmente as mamadas é usar uma técnica que eu chamo de não negar, não oferecer. Que significa isso? A partir dos 6 meses, então, ou a partir da introdução alimentar bem estabelecida, independente de quanto tempo seu bebê tenha levado para começar a comer efetivamente, se ele já está se alimentando bem por outras formas, você pode estipular para ele que você não precisa falar isso para a criança, mas você internamente pode estipular que eu não vou negar quando meu filho pedir o seio, mas também não vou oferecer se ele não pedir. Entende? Então, não oferecer e não negar. Então, eu apliquei, eu fiquei sabendo, eu não lembro como foi que eu conheci essa técnica, mas na minha segunda filha, eu passei a fazer isso desde a primeira papinha que eu introduzi. Ela começou a comer, então eu já não oferecia mais o seio, mas ela pedia para dormir, então eu dava para ela dormir. Ela foi cada vez pedindo menos, porque ela dormia menos, e foi indo, nós tiramos facilmente muitas das mamadas, até que restou só a última, né? E isso nos ajuda a não viciar a criança a estar o dia todo no peito. Pode ser um vício? Não que eu queira dizer que isso é negativo, mas não há necessidade da criança ficar o dia todo vindo buscar o seio. Ela pode ter uma mamá? Sim, ela deve ter uma mamá, mas ela não precisa ficar o tempo todo pendurada no seio. Então, como fazer? Talvez nós estejamos pensando em desmame, talvez você esteja pensando em desmame nesse momento, porque você se sinta pressionada pelas outras pessoas, talvez por familiares, talvez pelo seu parceiro, talvez por um médico que acabou te orientando, né, de uma maneira errada até. Então, uma das coisas que você pode fazer é combinar com a sua criança quando é que ela vai mamar. Por exemplo, quando a Fernanda já tinha mais de 2 anos e a gente saía nos lugares e ela me pedia para mamar, eu me sentia muito constrangida. Tem gente que lida de boa com isso, fica super tranquilo, mas na época, não sei se era porque eu era bem mais nova ou se porque era minha primeira filha, mas eu me sentia muito constrangida de amamentar ela quando ela já era grande, porque gerava muitos olhares, gerava muitos comentários e pessoas que vinham perguntar, né? Então, às vezes, pessoas que não têm noção nenhuma e perguntam só por curiosidade: nossa, mas você não conseguiu desmamar ela ainda? Mas na verdade não é porque eu não tinha conseguido, eu nunca tinha nem tentado, eu não queria ainda desmamá-la porque eu sabia que estava bem para mim e para ela ainda, então não tinha problema. Mas eu queria evitar esse tipo de comentários, então o que eu fiz? Eu combinei com ela, falei: filha, a partir de agora você só vai mamar quando a gente estiver em casa, no seu quartinho, na hora de dormir, tudo bem? E ela concordou. Então, ela parou de me pedir mamar em todos os momentos, porque, como eu falei para vocês, a mais velha, ela era muito ligada com mamar, muito apegada, né? Então, às vezes, ela já estava brincando, correndo com os priminhos naqueles almoços de família, sabe?
tropeçava e caía. Se ela se machucasse, ela vinha correndo pro meu colo e tinha que mamar para parar de chorar. Então, eu comecei a perceber que aquilo não estava sendo legal porque ela não estava aprendendo outras formas de se consolar. Sempre era o peito. Isso para um bebezinho de poucos meses está ótimo, perfeito. É o melhor remédio que a gente tem é o peito. Mas para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, já não precisava mais ser assim. Então, eu combinei isso com ela e quando ela vinha para o meu lado, que ela estava chorando por algum motivo, ela já lembrava que ela não podia pedir o peito, porque nós tínhamos feito um trato. Ela sabia que à noite eu ia dar para ela. Então, naquela hora ela não podia pedir, a gente foi aprendendo outras formas. Então, uma primeira ideia seria você combinar com seu filho qual é o momento, qual é o local que você quer amamentar. Né? Se essa for uma das coisas que estejam te levando a querer o desmame, talvez seja uma boa solução para você. E talvez assim você fique tranquila para amamentar mais algum tempo ainda. Quem sabe o seu desconforto seja só pela pressão social das pessoas falando com você. E quando eu desmamei ela, quase ninguém sabia que ela ainda mamava. Só meu esposo e poucos conhecidos, assim, muito próximos mesmos. Porque ela não pedia para mamar na frente de ninguém. E à noite, quando a gente estava em casa, sossegadinha, só nós duas, era o nosso momentinho durante o dia, que eu ficava com ela lá no quarto e ela dormia, mamando. Então, para nós, a gente conseguiu manter a amamentação. E se não fosse isso, talvez eu tivesse desmamado antes dos 2 anos ainda. Então, para mim, foi muito importante. Repassa essa dica que pode te ajudar, como me ajudou. Mães que estão amamentando o dia todo, né, para uma criança já grande, tá? Eu tô falando aqui de bebês de 1 ano e meio, 2 anos. Então, se o seu bebê está o dia todo ainda vindo pedir o peito e você está oferecendo o peito durante esses períodos do dia, provavelmente você esteja em casa ou não, talvez você já está trabalhando, mas quando você está em casa o tempo todo a criança fica vindo pedir o peito. Acontece que muitas vezes isso se perpetua, isso se prolonga muito, porque existe um medo da nossa parte de negar o peito e a criança se sentir rejeitada, se sentir abandonada. Ai, Mari, mas e se eu não oferecer? Ele vai ficar chorando, vai ficar achando que eu não amo mais, eu vou me sentir mal e tal. Então, a criança já é capaz de receber amor de outras formas com esse tamanho. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, já pode ser confortada, acalentada, acalmada de outras formas. Então, não pense que você está fazendo um mal para o seu filho. Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo. Assim como nós não pensamos em fazer mal para os nossos filhos quando a gente começa a oferecer alimento. Ai, meu Deus, eu não amo mais porque eu estou oferecendo alimento. Não, claro que não, é porque é próprio da idade. Então, para o seu filho nesse momento, é próprio da idade que ele comece a fazer outras, aprender outras formas de se consolar. E você vai ajudar ele nesse processo. Então, é bom que ele aprenda outras formas. Então, não se sinta ruim, não se sinta mal, porque você está negando o peito. Já vou falar como vai funcionar isso, tá? Mas se você não oferecer o peito, não fique achando que você está prejudicando a sua criança, que você está fazendo mal para ela. Muito pelo contrário, você está favorecendo o desenvolvimento dessa fase que é natural, que todos nós passamos. Se nós fizermos o desmame abrupto, né, aquele desmame de uma hora para outra, vou dizer para você que eu não sei como lidar, eu não tenho essa experiência, então não sei te dizer como lidar com isso, né? Em alguns casos pode ser necessário, talvez seja necessário, até por questões de saúde, né? De repente, uma outra gestação em que você esteja com uma gestação de risco que você tem que desmamar, ou uma condição de saúde que te obrigue, ou de repente você precisar ficar internada por algum motivo e a sua criança desmama. Então, existem N fatores que podem entrar aqui e obrigar uma mãe a fazer um desmame abrupto. Mas não é o que eu vou abordar aqui, tá? Vou falar desse desmame mais progressivo, gradual e lento, conforme o crescimento da criança. Já falei aqui antes, né, só para lembrar, que é importante nesse processo nós aprendermos a nos conectar com a nossa criança de outra forma, que não só o peito. Então, nós precisamos aprender a interpretar o pedido de mamar. Porque para a criança, ela associa, quando eu sinto qualquer uma dessas coisas estranhas, eu vou para o peito da mamãe e tudo se acalma. Mas qualquer uma dessas coisas estranhas que eles sentem pode ser uma infinidade de coisas. Por exemplo, uma criança que chega e pede, mamãe, mamar. Né? Se seu filho já é grandinho, ele já pede, né? Se ele já tem 1 ano e meio, 2 anos, ele sabe falar, pedindo mamar, né? É uma gracinha. Então, se ele vem e pede mamar, o que ele pode estar querendo dizer? Primeiro, pode ser que ele realmente esteja com fome.
Pode ser que seja a hora do mamar, que é a hora de um dos lanchinhos, ou, por exemplo, acho que duas das minhas meninas, já não lembro tudo, né? Algumas coisas eu já esqueci. Mas duas delas mamavam toda vez que acordavam pela manhã. Então, elas pediam mamar assim que acordavam. A outra delas, a mais nova, ela tomava café da manhã. Então, elas mamavam, as outras duas mamavam, e um pouquinho mais tarde tomavam café. Então, nessa hora, elas pediam mamar porque estavam com fome. Então, realmente era fome, era o horário que o leite era o alimento para elas. Então, pode ser que a sua criança esteja com fome? Pode ser. Então, nesse caso, se é fome e nós estivermos no processo de desmame, eu posso substituir por um alimento. Né? Então, devagarzinho, a gente pode ir conversando, né? Vamos tocar nessa parte da conversa já já. Então, nós podemos conversar com a criança e, em vez de a criança vem e pede mamãe, mamar. Falar, você tá com fome? Que bom, filha, é hora do café da manhã. Que tal se a gente fizer um pãozinho gostoso? Ou se a mamãe fizer uma tapioca, ou um ovo, alguma coisa. Então, não sei o que você tem o costume de comer na sua casa, né? De café da manhã, ou uma fruta. Então, você pode... você está com fome? Então, a criança pediu mamar, mas você interpreta e devolve para ela entender o que está acontecendo. Na cabeça dela, a solução sempre vai ser mamar, para tudo, para essa lista toda de coisas que eu vou falar. Mas você vai aprender a interpretar o que a criança está dizendo e mostrar para ela de outra forma. Você está pedindo mamar porque você está com fome, né, filho? Legal, vamos lá preparar um café da manhã gostoso? Que tal se nós sentarmos juntos e a gente comer alguma coisa juntos? A mamãe tomar café da manhã com você. Então, é uma das formas de você ir tirando a mamada desse horário. Então, a primeira coisa é que realmente pode ser fome. Outra coisa que a criança pode estar querendo dizer quando ela pede mamar é quem diz assim: mamãe, tô entediado, tô chateado aqui, tô sem nada para fazer e mamar é gostoso porque eu me sinto confortado, eu me sinto bem, então me dá um mamar para ficar mais tranquilinho. Nesse caso, que a criança tá entediada, quando ela vem te pedir mamar, você fala: você quer achar uma coisa legal para fazer? É isso? Que tal se a gente fizer tal coisa? Que tal se a gente ler um livrinho juntos? Que tal se a gente for lá fora dar uma olhadinha nas árvores? Que tal se a gente for olhar o cachorrinho da vizinha? Então, arrumar alguma coisa para a criança se distrair, para que ela não precise do seio para se distrair nessa hora. Porque muitas vezes eles vêm pedir o seio porque estão entediados. Né? Em crianças maiores acontece isso mesmo, especialmente naqueles que são mais viciados no peito, né? Que o dia todo querem estar no peito. Cada hora que eles vêm pedir é por um desses motivos aqui. Então, talvez um desses motivos, em um desses momentos que ele pede, seja por tédio. Ele está entediado, ele quer alguma coisa para fazer e bom se for o peito. Então, se nós estamos iniciando o desmame, a gente pode substituir esse curar o tédio com o peito em curar o tédio com uma brincadeira. A gente pode oferecer uma outra atividade no lugar. Outra coisa que a criança pode estar dizendo quando ela vem te pedir mamar é: mamãe, eu tô com saudade de você. Essa é uma das principais, porque nós sabemos o quanto nós podemos, quando a criança é pequena, nós podemos correr o risco de só parar tudo que nós estamos fazendo quando eles vêm pedir mamar. Especialmente se a gente já tem um outro filho mais novo, né? A criança às vezes vem pedir alguma coisa. Ai, mamãe, me pega no colo. Ai, filho, peraí só um pouquinho. Ai, mamãe, brinca aqui comigo. Ai, peraí só um pouquinho. Tô ocupado, tô ocupado. Mas aí quando eles vêm e pedem mamar, a gente fala: tá, não, mamar, agora eu preciso parar tudo e vou sentar. E a criança acaba acostumando com isso. Ela sabe que se ela pedir mamar, ela tem mamãe. Ela tem tempo da mãe, ela tem colo da mãe, ela tem atenção. A mamãe vai olhar nos olhos, vai pegar no colo, vai ter contato, vai parar tudo o que está fazendo para ficar só comigo. Ela se sente importante, se sente amada, se sente cuidada. Então, essa criança, quando vem te pedir mamar, ela pode estar com saudades de você. Então, você pode interpretar: mamãe, mamá, você pode falar: filho, você tá com saudade da mamãe? Vem cá no meu colo, eu também tô com saudade de você. Vamos fazer uma coisa legal juntos? Que tal se a gente brincar? Que tal se a mamãe te contar uma historinha? Então, você vai inventar algo que dê para a criança a sensação de que você está se entregando. Larga o que você está fazendo, deixe para depois e gaste ali os seus 15 minutos, pelo menos, com seu filho. Olhe nos olhos, brinque com ele, abasteça o tanque emocional dele, que já deve estar chegando na reserva, né? Quando eles estão chegando ali, aquele tanque emocional que sempre tem que estar cheio de amor, de atenção, de cuidado, quando vai chegando perto da reserva, eles vêm pedir. E quando a criança mama, eles vêm pedir para mamar, porque assim também abastece o tanque emocional. Mas a gente pode preencher esse reservatório deles de outras formas, não só amamentando. Então, aproveite para exercitar sua capacidade de demonstrar amor, de comunicar amor na linguagem que seu filho entende. Então, dê do seu tempo.
Pode ser que isso já cure, né? Já sacie a necessidade que ele tinha, que nem era de leite, era de mãe. Outra coisa que a criança pode estar querendo dizer é, quando ele diz mamãe, mamá, ele pode estar querendo dizer, mamãe, tô frustrado. Lembra que eu falei que a minha filha mais velha, para qualquer frustração, ela vinha pedir o peito? Às vezes ela estava chateada com alguma coisa, tinha brigado que algum priminho não queria dar um brinquedo para ela, alguma coisa, ela vinha e pedia o seio. Pedia para amamentar. Ela queria que eu amamentasse porque ela se sentia confortada. Então, se você percebe que esse é um dos motivos que o seu filho vem te pedir mamar, você pode confortar ele. Falar, filho, você tá triste? Aconteceu o quê? Conta pra mamãe. Você tá chateado com alguma coisa que aconteceu? Você quer que a mamãe fique aqui do seu lado um pouquinho? Você quer me dar um abraço bem gostoso? Você quer deitar no meu colo um pouquinho, encostar sua cabeça aqui no meu ombro? A gente pode ficar juntos? Vamos cantar uma música para você se sentir mais feliz? Vamos inventar uma brincadeira que você goste? Então, tudo isso pode ajudar o seu filho a superar essa frustração sem precisar do peito. Então, essa é uma das possibilidades também. Outra coisa que a criança pode estar sentindo é medo. Às vezes eles têm medo de alguma coisa e vêm pedir para mamar porque se sentem protegidos. Então, ofereça o seu carinho, ofereça o seu colo. Filho, você está assustado? Vem cá no colo da mamãe, vamos conversar? Vem cá, explica para mim, do que você está sentindo medo? Você está preocupado com alguma coisa? A mamãe está sempre aqui para cuidar de você, você pode ficar tranquilo. Vem cá mostrar para a mamãe onde é que você viu isso que você ficou com medo. Então, ajudar a criança a superar esse medo, sem precisar oferecer o peito também. Outra coisa que a criança pode estar sentindo, né? São duas coisas juntas, na verdade. Pode ser cansaço ou sono, né? Não necessariamente toda vez que ela está cansada é porque é para dormir. Às vezes é porque brincou demais mesmo e o corpo está cansado. E eles sabem que o momento da amamentação é extremamente relaxante. Então, quando eles sentem aquele desconforto que nós sentimos também depois de um dia exaustivo de trabalho, ou de um dia exaustivo de faxina, cuidando da casa, cuidando das crianças, ou seja lá o que for, quando nós sentimos esse cansaço no corpo, nosso corpo pede um repouso. E para o bebê, não há nada mais relaxante do que estar no colo da mãe, mamar, se sentir amado, aconchegado, confortado e ainda poder adormecer no colo da mãe, relaxar no colo da mãe. Então, nesse momento, se você sente que o seu bebê vem pedir para você, se você está nesse processo de desmame e você percebe que o seu bebê vem pedir para mamar porque ele está cansado ou porque ele está com sono, talvez você possa encontrar outras formas de ajudar seu bebê a descansar. Ai, filho, você está cansado? Vamos deitar um pouquinho na sua cama? Vem cá, a mamãe vai deitar junto com você. Ou então vamos tomar um banho quentinho, bem gostoso, para ajudar a tirar o cansaço. E se você vai amamentar na hora de dormir, ok, sem problema nenhum, né? Se você resolveu deixar a última mamada, por exemplo, para esse momento, ótimo, você pode fazer da hora de dormir a hora que já tá, que ele pode mamar. Então você pode falar com ele, ó, tudo bem, você tá cansado? Então vamos se ajeitar para dormir, que daí a mamãe vai te dar o seu mamar para você descansar. Então pronto, né? Você pode já usar esse horário para fazer o aconchego dele e ele se sentir descansado. Então, em tudo isso aqui que eu tô falando para você, eu considero que o desmame gentil, ele está baseado em trazer a criança para entender o que está sendo feito. Então, para tudo, né? Todos os processos que eu passei com as crianças, desde o desfraude, o desmame, o parar de chupar dedo, né? Já contei para vocês em outra live que como elas pararam de chupar dedo. Em todos esses processos eu converso com a criança. Eu não faço nada forçado, eu não prometo castigo, eu não corrijo com palavras duras, eu não uso punição, eu uso a conversa. Então, como é a conversa com uma criança que já está em fase de desmame, que você já tomou a decisão? Primeira coisa, você é quem vai tomar essa decisão, né? Chegou a hora de desmamar. Então, depois que você está com o seu coração tranquilo, na medida do possível, né? Sei como é desmamar uma criança, mas na medida do possível você está tranquila, você sabe que vai ser bom para vocês, que vai ser esse momento que você escolheu para isso. Você vai conversar com o seu filho, você vai chamar ele. Primeiro você vai começar organizando esses horários de mamadas. É muito menos traumático se você for tirando uma mamada por vez, né? Tira uma mamada, espera alguns dias, depois tira a próxima, espera alguns dias, tira a próxima, vai indo, vai indo.
Quando restar uma mamada, aí você vai fazer essa conversa com o seu filho. Você vai falar para ele: nossa, filho, a mamãe tá tão feliz que você tá crescendo, né? Se for um menininho, você já tá ficando um mocinho, você já tá ficando grande, você já sabe correr, você já sabe brincar, você já tá ficando muito esperto, já tá aprendendo a letrinha do seu nome. Então você vai falando tudo que a criança já sabe ali e fala: você percebeu como seu priminho não precisa mais de mamar para dormir? Os priminhos mais velhos, né? Ou então, você tem um irmão mais velho, ou você tem um amiguinho que é mais velho que ele, fala: você lembra do fulaninho? Você sabia que ele não precisa mais mamar para dormir? E você vai explicar para sua criança quais as vantagens de ser mais velho. Fala: olha só, quando ele deita, sabe como ele faz para dormir? Ele não mama, ele só deita de lado, fecha o olhinho, põe a mãozinha ou segura a naninha dele e ele dorme. E ele não precisa mais do mamar da mamãe. Isso acontece com os meninos mais crescidinhos. Você também já está crescendo e logo, logo você não vai mais precisar de mamar para dormir. Então veja que a forma como nós falamos isso muda tudo. Se a gente chega falando assim para a criança: filho, a partir de agora você não pode mais mamar, tá bom? A mamãe tá te explicando, tô sendo bem boazinha para você, tô falando com muito amor, porque agora você não pode mais tomar mamar. O que a criança pensa? Por mais amoroso que você tente ser, ela pensa que isso é um castigo, que é ruim crescer. É ruim porque ela não pode mais mamar e mamar é tão bom para ela. Agora, da outra forma, a criança percebe: nossa, olha, é verdade, as crianças maiores não mamam. A mamãe não mama, o papai também não, meu priminho mais velho também não. Eu quero ser grande para ser igual a eles. Então, a criança tem esse desejo de se parecer com os mais velhos, que parecem que são os heróis para eles, né? Então, mostre as vantagens de não precisar mais ser amamentado para dormir. Mostre como algo positivo. E eu diria que é interessante. Isso, claro, cada um vai escolher como vai fazer, mas na minha opinião, se você me perguntar, se você me permite dar a minha opinião, eu acredito que em torno de um mês conversando com a criança sobre isso, na hora de deixar a última mamada, você pode fazer em torno de um mês de conversa. Cada oportunidade que você tiver, você fala sobre isso, você conversa de novo com a criança, você mostra: olha, filho, você viu o seu amiguinho? Então, acho que ele não mama. O que você acha? Será que ele mama para dormir? Ah, não sei, mamãe. Vamos perguntar para a mamãe dele? Olha, ele não mama mais para dormir. Você viu como ele já é crescidinho? Você pode usar esse um mês para todo dia ter alguma coisinha, que isso vai preparando o coração da criança. Isso vai preparando ela interiormente para que você não chegue de um dia para o outro e fale: ó, acabou, não tem mais. Né? Ele vai emocionalmente ficando mais se planejando, né? Ele vai conseguindo sentir menos o que vai acontecer. Então, dizer para a criança o que está acontecendo, explicar o porquê, porque agora ele já é crescidinho, porque agora ele já tem dentinhos e pode comer, porque o mamazinho serve, Deus fez o mamazinho, o Papai do Céu criou o mamazinho para os bebês que não têm dentinhos, porque eles não sabem comer, eles não têm dentes para mastigar, então eles precisam do leitinho. Agora, quando a gente vai ficando maior, a gente já não precisa só do leite, a gente precisa de outras coisas. Então, use da linguagem que a sua criança entenda, né? Então, mostrar todo mundo que é grandinho, que não mama mais. E aí, durante o dia, você pode usar de artifícios para tentar distrair a criança nas vezes em que ela pedir mamar. Tudo aquilo que eu falei ali em cima antes, né? Tentar interpretar o que é que a criança está querendo. Será que ele quer colo? Será que ele quer um conforto? Será que ele está com fome? O que é que ela está vindo buscar? E você tentar dar isso de outra forma que não o peito. Então, vale até talvez distrair a criança com alguma coisa, com algum brinquedo, porque muitas vezes a nossa atenção vai suprir o que ela está precisando. Mas se você tentou de um jeito, tentou de outro, você tentou dar colo, você tentou brincar e a criança continua chorando, pedindo mamar, tudo bem, amamente, e no outro dia você começa de novo. Né? Então você vai aos pouquinhos, não é uma coisa que tem que acontecer de uma hora para outra, né? Em geral não precisa ser assim. Então você pode ir tentando tudo que for possível e deixe amamentar como última opção. Se as outras opções não funcionarem, tudo bem, você amamenta, né? Sem choro. Não é preciso deixar uma criança chorando. Então, as grandes vantagens de fazer essa amamentação mais prolongada e desmamar depois dos 2 anos, né, ou por volta dos 2 anos, é que nessa fase a introdução alimentar já está bem estabelecida
E algumas vezes nós não precisamos nem substituir o leite por outra coisa. É claro que aqui precisa de uma orientação nutricional, né? Mas em geral, para a nossa espécie, nós tomamos leite depois do desmame porque sim, mas nenhum outro mamífero toma leite depois do desmame. Então, se houver uma nutricionista que te acompanha, que você tem essa orientação, muitas vezes a gente nem precisa substituir o leite por outra coisa. Você pode adquirir as vitaminas e minerais que seriam do leite pela própria alimentação, se ela for bem balanceada. Então, essa é uma das vantagens, né? Não precisar substituir o seu leite por um outro leite, porque a criança já não teria mais necessidade disso. Outra vantagem de desmamar nessa idade mais tarde, como eu comentei lá no começo da live, é que nós já estamos saindo da fase oral. Então, a criança não vai precisar substituir o peito por outra coisa. Ah, a criança desmamou, mas começou a chupar o dedo. Desmamou, mas voltou a chupar a chupeta. Desmamou, mas agora ela fica pondo tudo na boca, voltou a roer unha, começou a roer unhas. Então, a criança que já está com os 2 anos, geralmente já não precisa substituir esse estímulo oral por qualquer outra coisa. Outra vantagem interessantíssima, que eu acho que é a base do desmame gentil, é que a criança já é capaz de compreender. Ela não vai ficar se questionando por que agora ela não pode mais mamar. O que está acontecendo que eu não posso mais ter o mamar? Ela já pode ser esclarecida sobre isso. Nós podemos explicar, conversar, argumentar e fazer com que ela compreenda. Isso torna o processo muito mais suave. E nessa idade, como eu falei para vocês ali em cima também, já é possível fazer muitos combinados. Nós podemos fazer acordos com a criança sobre os horários de mamar. Quando você está lá diminuindo as suas mamadas, uma possibilidade, uma das minhas filhas eu fiz isso, que foi a mais novinha, né? Quando ela estava com as últimas mamadas dela ainda, ela estava com 1 aninho e pouco, eu tinha combinado com ela assim, que ela ia mamar para dormir e quando ela acordasse de manhã. Então, quando ela visse a luzinha do sol, né? Quando ela olhasse pela janela e visse que tinha a luzinha do sol, ela podia mamar. Então, ela já tinha mais de 2 anos, ela entendia isso, né? De 1 ano e meio a 2 anos, ela já podia entender. Quando ela acordava de manhã e via que tinha a luz do sol, então de madrugada não amamentava, mas de manhã ela podia vir e mamar. Então, ela vinha pro meu quarto e pedia: mamãe, já tem sol, né? Já, filha, já tem sol. Posso mamar? Daí ela pedia, dizer que ela podia mamar. Então ela já conseguia compreender isso. E ela não chorava por isso. Ela entendia que de madrugada não era hora de mamar, mas de manhã ela podia. Uma criança maior já consegue compreender isso, né? Ou então, como o combinado que eu falei para vocês que eu fiz com a minha filha mais velha, olha, você só vai mamar quando a gente for pro seu quarto. Não vou te amamentar em público, não vou te amamentar na rua, não vou te amamentar no mercado, na casa de outras pessoas, só quando eu estiver no seu quarto. Então, eles são capazes de compreender isso. Ou então, você só vai mamar na hora de dormir. Durante o dia você não precisa. Você pode comer um lanchinho, você pode comer uma fruta, mas você não precisa do mamar. Então, nós podemos fazer combinados. E 2 últimas coisas que eu quero falar para vocês sobre isso. Uma delas é que nós podemos usar nesse processo o Sleep Talk. Né? Então, esse Sleep Talk tem uma live que eu fiz, tá lá no meu canal do YouTube. Até se vocês quiserem, eu posso pedir para a gente disponibilizar aqui no portal para vocês. Mas essa técnica, ela é usada para conversar com a criança durante o sono REM. Então, durante o sono profundo da criança, nós podemos falar no ouvido deles para que eles associem alguma informação que a gente está querendo que eles gravem. Então, durante o preparo para o desmame, o que nós podemos falar? Depois que o seu filho dormir, aproximadamente 20 minutos depois, que é o período em que ele vai estar entrando no sono REM, nós vamos no ouvido direito. Geralmente se fala o direito, não sei dizer para você por quê, mas tudo que se lê sobre Sleep Talk fala sobre isso. Então, você vai lá no ouvido direito da criança, quando ela está, os olhinhos já estão mexendo. Então, para você saber que ela está no sono REM, é quando os olhinhos ficam tremendo rapidinho, assim, sabe? Parece que tá sonhando, né? Então, é a fase em que o bebê tá sonhando. Então, você vai lá no ouvido do seu filho e vai falar para ele: filho, a mamãe tá muito feliz que você tá crescendo, que você tá ficando um homenzinho, que você tá ficando uma mocinha. E eu tô muito feliz que agora você já não tá mais precisando do mamá. A mamãe tá percebendo que você já consegue brincar, que você já consegue correr, fazer lanchinho, brincar de outras formas, não precisa ficar toda hora pedindo o peito da mamãe. E quando você crescer mais um pouquinho, você não vai precisar mamar nem para dormir mais. A mamãe tá querendo, eu quero que você saiba que você pode sempre contar comigo, que eu sempre vou estar aqui para cuidar de você, que eu nunca vou deixar de amar você. E mesmo quando você não mamar mais, a mamãe vai continuar amando você.
Você não precisa estar mamando para saber que a mamãe está amando você. Então, eu vou sempre estar aqui para te cuidar, te proteger, te consolar e não precisa ser sempre através do mamar. A mamãe te ama muito e pode ficar tranquilo que a gente vai estar juntos nesse processo. Eu vou ajudar você a passar por tudo isso. Então, você pode falar do seu jeito, tá? Que eu dei só uma ideia, mas fale com as suas palavras, fale assim como se fosse falar com um adulto mesmo. A sua criança vai entender, tudo isso vai ficar gravado direto lá no subconsciente dela, porque quando nós estamos dormindo, nós não temos o filtro da consciência, a nossa consciência está desligada. Então, tudo que você falar no ouvido do seu filho durante a fase REM do sono, ele vai entrar diretamente lá no inconsciente. Então, ele vai ficar gravado lá dentro. Então, essa informação vai acalmar a sua criança e vai te ajudar nesse processo. Então, você pode falar tudo isso por uma semana no ouvido do seu filho, na semana que antecede o desmame. Então, você pode ir fazendo tudo junto, né? Vai organizando as mamadas, vai deixando só uma, e quando você for tirar essa uma, você passa uma semana conversando com a criança e depois você conversa com ele acordado. Então, converse primeiro dormindo, e depois você tem uma conversa acordado, e depois você começa a aplicar tudo isso. E a última coisa que eu queria te falar é, quando seu filho já estiver conseguindo dormir sem mamar, comemore as vitórias com ele. Deixe que ele se sinta realizado, que ele se sinta feliz com isso. Deixe que ele conte para a vovó, para a tia, para o tio, para a madrinha, para o amiguinho. Então, as minhas meninas sempre adoraram contar para os outros e eu vi que isso dava muito mais força para a próxima noite. Então, cada vez que a gente chegava na casa de um parente para almoçar ou para visitar, depois que elas estavam na fase do desmame, elas diziam: vovó, sabia que eu não mamo mais para dormir? Então elas contavam com orgulho, todo mundo, nossa, que legal, você já é uma mocinha, você consegue. Sim, mocinha. Então elas afirmavam isso para elas mesmas. Então elas viam o quanto as pessoas estavam aprovando o que elas estavam fazendo e se sentiam mais motivadas para continuar. Então, celebre com seu filho as pequenas vitórias dele, porque isso vai fazer bem para o processo de vocês, tá bom? Espero que tudo isso que eu falei aqui para você tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você possa aproveitar esse conteúdo. E se tiver mais dúvidas, manda para mim lá na comunidade que a gente conversa, tá bom? Que o seu coração esteja tranquilo, porque esse processo todo, no fundo, vai ser só de crescimento para vocês. Para você e para o seu bebê também, tá bom? Tudo de bom para você e um bom desmame para sua família.